Alô, boa noite a quem está a chegar. Boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Hello, já temos aqui a nossa Petra. A Petra já anda aqui por perto. A Joana Felizardo, a Patrícia. Petra, já te vi por aqui, portanto, quando quiseres, bate à porta. Alô, boa noite a todos. Boa noite a quem está a chegar. Boa noite a quem está a entrar neste direto. Já há algum tempo que não nos víamos. Vamos ver se a nossa convidada, entretanto, bate aqui à porta. Parece-me que está a aparecer aqui o teu convite. Ok. Deixa lá ver se... Olá, Beta. Boa noite. Boa noite, Madalena. Beatriz. Olá, boa noite, Alô. Boa tudo noite. bem? Ai, Tudo estou tão ótimo. feliz. Também eu há quanto tempo? É verdade, há coisa a ver quando nos víamos. E engraçado é que eu também já não faço assim uma live com alguém já há algum tempo, então está a ser bom voltar a este registro, ainda É mais o, é o contigo. teu, é o teu regresso? É o meu regresso. Tenho andado a fazer umas lives muito esporádicas, mas já andava há imenso tempo sem fazer assim uma live mais organizada e tudo mais, então acho que estamos aqui hoje de volta. Exatamente. Olha, sabes que esta rubrica que eu criei, aliás, tu foste praticamente uma das pioneiras, foste praticamente uma das pessoas que estreou comigo esta rubrica do Naturalmente. Entretanto, ela esteve parada quase 3 meses. Portanto, como se meteu o verão, Ok. como se meteu a época das férias, não é? Entretanto, Uhum. também permitiu aqui carregar baterias a mim e a todos os seguidores e seguidoras que também acabam por estar um bocadinho mais desconectados das redes sociais. É E então é isso. muito bom este regresso, e é muito bom que este regresso seja contigo. Portanto, Ai, tão bom. obrigado. Obrigada, eu. Obrigado por teres aceito o meu convite, até porque eu mantenho exatamente as minhas palavras de há 10 meses atrás, que foi quando estreou esta rubrica. E há 10 meses atrás, se bem te lembras, eu falei sobre o facto de seres alguém altamente inspiracional para mim, Oh. altamente inspiracional pelo conhecimento, pela entrega e, acima de tudo, por uma coisa que eu acho que nos dias de hoje conta muito, e conta muito acima de tudo, que se chama autenticidade. E acho que estás de parabéns por Uhum. isso. Ai, Porque és claramente muito obrigada. autêntica. Desde o Até primeiro dia que eu fiquei te conheci. emocionada. Sim, é verdade, é verdade. Obrigada, obrigada. Até fiquei emocionada e Olha, muito e o que é que tu honrada tens por estar feito? aqui. O que é que eu não tenho feito? Acho que é mais fácil perguntar o que é que eu não tenho feito. O Olha, tenho setembro está a feito entrar muita em coisa, grande, não tenho é? feito muito, muito, demasiadamente. Parece que uma pessoa volta das férias com as energias que são recarregadas, quer fazer tudo e mais alguma coisa ao mesmo tempo. E é lembrar, ok, slow down, né? Keep calm, tipo, vai com calma. Sim. Mas sim, tem sido muita coisa, desde atendimentos individuais, a mentoria, grupos, a voltar às lives, a querer fazer masterclass. É tudo. Olha, tu agora também estás a fazer masterclasses e também quero voltar às minhas. Olha, então tem sido assim muita coisa. É uma loucura, não é? Tu sentias isso também com as masterclasses, que era uma loucura? Sim, sim, totalmente. Opa, e tu estás a fazer semanal. Eu, uma altura que eu estava a fazer só uma vez por mês. Agora, Uhum. entretanto, epá, quero voltar, só que ainda não encontrei o ritmo para voltar. E é uma loucura. É uma loucura. Mas a Como te vontade de percebo. dar é superior, não é? Sim, e sabes que eu construí as mega aulas que eu construí. Esta primeira temporada vai ter seis aulas. Elas são semanais, são à terça-feira, sempre às 21h30, e permitem também trazer aqui uma partilha muito grande ao nível daquela que é a temática que mais me apaixona, que é a confiança. E Uhum. porque, e porque, acima de tudo, acredito profundamente que todos merecemos ser mais confiantes. Acima de tudo, que a confiança é a chave que desbloqueia isto, na minha visão. É a chave que desbloqueia Certeza. tudo aquilo que são os nossos sonhos, tudo aquilo que são, inclusive, os nossos desafios ao nível do dia a dia, quando estamos em piloto automático. Ontem falámos sobre isso na mega aula, Uhum. e tem sido uma jornada incrível, incrível mesmo. Esta E coisa da estás de partilha. parabéns. Obrigado.
Obrigado. Esta coisa da partilha é algo que, e tu provavelmente sentes isso também, que é quando nós começamos, já não consegues parar. Ai, Quando nós não. damos o primeiro passo, acabou. Já não há volta atrás. É por isso que nós insistimos tanto com as pessoas, e acredito também com as pessoas que tu acompanhas, deem o primeiro passo. Porque é só dar o primeiro passo e tu depois acabas por encarrilar. É a mesma coisa que tu estás num caminho, né? Estás num trajeto, estás numa viagem. Assim que o avião de escola não tem Mesmo. mais como dizer deixa-me voltar atrás, deixa-me voltar onde eu estava. Não tem como, já estás no ar. Então a tua única opção é continuar a ir em direção ao destino onde tu vais chegar. Então é só Tal e descolar, é qual. só dar o primeiro passo, é só superar aquele medo de deixar o avião levantar, aquela turbulência inicial, não é? Aquele frio na barriga inicial e quando tu começas não tem mais como parar. Olha, acho muito interessante até estares a falar sobre isso. E é interessante porque nós vamos começar exatamente pelo ponto inicial. E o ponto Uhum. inicial é esse, que é como é que eu consigo despertar para o facto de como é que eu sei que este é o momento certo para dar o passo inicial? Ok. Quando existe alguma coisa que te incomoda, quando Hum. existe aí um friozinho e um bichinho dentro de ti, alguma coisa que te incomoda. E por acaso estava a preparar um post hoje muito nesse sentido, que é quando tu precisas de uma mudança radical na tua vida, o que é que tu normalmente tu sentes? É aquela questão de que alguma coisa te está a incomodar, que parece que tu começas a empurrar os teus dias com a barriga, que parece que as coisas tipo estão sem sal. E às vezes nós pensamos que para haver uma mudança muito grande na nossa vida, as coisas têm que estar muito mal, as coisas têm que estar horríveis. Não, não necessariamente. Às vezes é simplesmente aquela questão que tu sentes que falta alguma coisa, que não tem sabor, que não tem sal, que tu acordas e simplesmente é mais um dia, simplesmente é mais uma rotina, simplesmente é mais uma semana de trabalho. E parece que a vida é só aquilo, quando é muito mais do que isso. Então, quando existe ali alguma coisa dentro de ti que te começa a incomodar e que diz, ok, e tu que começas a questionar, será que existe alguma coisa para além disto? Aí pode ser um sinal que tu precisas dar um passo diferente daquilo que tu tens dado até agora. Sim. Será que existe algo mais para além disto? Eu acho que é mesmo essa e eu partilho da tua opinião, que é quando nós começamos a sentir que algo não está bem, não é? Algo Uhum, está a incomodar e inclusive é quando nós começamos a olhar e a dizer, caramba, mas aquela pessoa está a fazer aquilo, eu eventualmente poderia estar a fazer também, não é? uhum. O que é que me está aqui a bloquear? Pois aqui entram outras nuances, nomeadamente quando eu olho para o lado e vejo o que os outros estão a fazer, é porque é que eu quero fazer aquilo, não é? Porque é que eu me estou a Uhum. propor eventualmente a fazer aquilo, ou porque é que eu me quero propor a fazer aquilo, mas ainda não comecei. Também temos muito essa temática nos dias que Exatamente. correm, não é? Uhum, exatamente. E aí bate diretamente com aquilo que tu tanto falas e que nós vamos falar aqui um bocadinho hoje, que é a questão da autoconfiança. E Sim, tu agora tocaste num ponto que mata por completo a autoconfiança, que é a questão da comparação. Não é? completamente. Quando tu comparas constantemente com os outros, ainda esta semana deu este exemplo, já não sei onde, que a comparação acaba por ser tão injusta, porque é a mesma coisa que eu agora começar-me a querer comparar contigo e com aquilo que tu fazes, quando se calhar tu queres ir para os Estados Unidos e eu quero ir para a Austrália. E eu vou começar a fazer o que tu estás a fazer, porque não, se o André está a fazer, então eu quero também fazer o que o André faz e vou fazer e vou acabar num sítio completamente diferente do que aquele que eu queria inicialmente, só porque me estou a comparar com alguém quando os caminhos são Hum. completamente diferentes, quando as características são completamente diferentes, quando nós somos pessoas completamente diferentes. A Quando comparação tudo é acaba por ser algo completamente tão injusto. diferente, não é? Exatamente, exatamente. As ferramentas E são diferentes, o ambiente é diferente, não é? a A história própria de vida é preparação, diferente. eventualmente, Sim, também. aham. Tudo é Também. diferente. A questão da. Estão-me a ouvir bem? Sim, Conseguem-me ouvir? sim. Eu, Sim, eu sim, sim. ouço-te, Ok. eu ouço-te E- perfeitamente. Não sei se a malta que está do Ok, outro boa, lado boa. vão fazendo Sim, assim. é que eu nem perguntei, né, gente? Eu só comecei aqui a falar, né? Mas pronto, eu espero que me estejam a ouvir bem, senão também já tinham dito. Mas aqui a questão da comparação e já falando aqui da questão da autoconfiança, que é uma questão que nós temos muita tendência nos dias de hoje, ainda mais com a questão das redes sociais, nós estamos constantemente a comparar o que é que o outro está a fazer, o que é que, quais são os resultados que o outro está a ter. E esta questão, muitas vezes, nós olhamos para os resultados dos outros e acabamos por, é aquela célebre frase, acabamos por comparar o palco dos outros com os meus bastidores, quando eu nem
sei o que é que o outro já fez, nem sei o caminho que o outro já percorreu. Então aqui a questão da comparação é algo que começa logo aqui a matar a autoconfiança A e que é autoconfiança. preciso, e que é preciso aniquilar exatamente para eu conseguir, não é, ser mais confiante, acreditar mais nas minhas capacidades. E para mim foi uma coisa crucial no meu processo, eu começar aqui a calar a voz da comparação. Dizer que nunca mais me vou comparar é mentira, porque é algo natural do ser humano. Aqui é a Sim. questão que eu tenho que tomar consciência disso, em que é que eu me estou a comparar, porquê é que eu me estou a comparar. Se eu comecei a fazer alguma coisa porque vi alguém a fazer, eu tenho que parar e me perguntar, isto faz sentido para mim? Isto faz sentido para aquilo que eu quero? Isto faz sentido para o meu processo? Faz sentido com o meu propósito? Faz sentido com aquilo que eu quero construir para a minha vida? Está alinhado com aquela pessoa que eu quero ser, não é? Portanto, Exatamente, ter exatamente, exatamente. esta percepção. E dizer para quem temos muita gente que está a chegar, nós hoje vamos estar a falar sobre Aham. três grandes temáticas: são as emoções, são os hábitos e a confiança. E aqui pegando Uhum. sobre aquilo que estavas a dizer, Petra, eu ontem, partilhar aqui contigo, eu ontem na segunda aula das mega aulas que eu criei, nós falámos essencialmente sobre a questão do autoconhecimento. E eu Uhum. defendo que o autoconhecimento é claramente a base para que tu possas ganhar confiança. Portanto, é quase como se fosse os alicerces para tu teres uma confiança mais solidificada. Uhum. E passa um bocadinho por aí, não é? Aquilo que tu estás a dizer, nós sabermos efetivamente responder àquela questão, que parece quase tão clichê nos dias de hoje, porque temos muitas correntes ao nível do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento humano, ao nível do coaching, que é perguntarmos quem é que eu sou? Quem é que eu sou na verdade? Quem é que eu sou quando os outros não estão a ver? Quem é que eu sou quando não tenho a máscara Uhum. posta, que coloco quando vou trabalhar, quando ando na rua? Não é? Quem é que eu sou? Também acreditas que essa possa ser uma grande questão altamente desbloqueadora para uma série de outras perguntas? Totalmente. E ligando aqui com isso que estavas a falar da confiança, eu gosto muito de comparar na relação com os outros. É impossível eu confiar em alguém que eu não conheço. Hum, E se alguém estiver constante, se eu sentir que a outra pessoa que está à minha frente está constantemente com uma máscara e constantemente a assumir uma coisa que ela não é, eu não vou confiar naquela pessoa. claro. E muitas vezes eu não confio em mim porque eu não me conheço o suficiente ou porque eu sei que aquilo que eu estou a aparentar ser é falso. Como é que eu vou Sabes que eu tenho confiar em uma alguém? amiga, desculpa interromper-te, eu Diz, tenho diz, uma diz, diz, amiga diz. que diz inclusive que, isto aqui é muito interessante, ela costuma dizer que a autenticidade fareja-se à distância, Aham, sim, 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 não sim, é? sim. A Exatamente, autenticidade tu exatamente. consegues farejar, inclusive consegues ter consegues farejar inclusive através de um ecrã, não é? E às vezes não nos questionamos porque é que as coisas não acontecem, ou porque é que ao nível das redes Uhum, sociais, porque é que o engagement não aumenta. E muitas vezes também aham, tem a ver com isso, não é? É pararmos e questionarmos, exatamente. ok, então quem é que eu sou? Uhum, uhum, exatamente. E essa pergunta é uma pergunta às vezes dolorosa. E muitas vezes nós evitamos fazer essa pergunta porque no fundo nós não sabemos responder. Porque no fundo nunca nos permitimos conhecer-nos de verdade. Porque às vezes preferimos conhecer os outros do que nos conhecermos Mesmo, a nós próprios. Não é? E a base da autoconfiança é a autoconhecimento. Porque se nós formos ver aqui, a autoconfiança é muito ok, eu consegui confiar nas minhas capacidades. Como é que eu vou conseguir confiar nas minhas capacidades se eu nem as conheço? Se eu nem as reconheço? Não é? mesmo. Conseguir passar tempo sozinha, sem estar a depender dos outros. Como é que eu vou passar tempo com uma pessoa que eu nem conheço? Com quem eu nem me sinto confortável? Se eu nem me sinto confortável na minha pele, Mesmo. E tu este ano tiveste a não é? experiência de ir sozinha, não foi? De férias? Sim, eu comecei a fazer o ano passado. O ano passado comecei o ano passado e fiz este ano. Eu acho que é tipo, é algo crucial, tanto que nós até aqui a falar falamos sobre questão de hábitos, como então a autoconfiança. Eu prezo muito isto, esta questão de tu passares tempo sozinho é super importante, porque às vezes tu só te sentes bem quando estás no meio de outras pessoas. Isso não revela muita autoconfiança, porque parece que tu ficas sempre na dependência da aprovação de alguém ou de seres aceito por alguém para te sentires bem. Na verdade, é uma falsa sensação de bem-estar. Concordas comigo? Aham, O só sim, me sinto sim. bem quando estou perto de outras pessoas, não é? Exatamente, exatamente, sim. E eu aqui não estou a dizer que nós temos de estar sempre sozinhos, nós precisamos de pessoas, não é? E ambientes E somos positivos seres também são sociais, não ambientes, é?
Exatamente. E nós precisamos também de determinados ambientes até para aumentar a nossa autoconfiança, que eu sou super a favor que os ambientes onde nós estamos ajudam a construir a confiança que nós também precisamos para a nossa vida e tudo mais. Mas de estar intencionalmente em ambientes mais confiante ao depender desses ambientes vai uma grande diferença, não é? Sim, sim. Sabes que eu deixa-me Uhum. deixa-me partilhar contigo e deixa-me partilhar com quem temos aqui connosco que eu recentemente falava isto com o meu grupo de amigos. Nós vivemos numa era em que de forma quase muito corriqueira, e permitam uma expressão, corriqueira e quase assassina ao mesmo tempo, ouvimos muita gente a utilizar aquela expressão de eu odeio pessoas, não é? Ah, Há sim. muita gente que utiliza esta frase. E eu, no meu grupo de amigos, recentemente perguntei a um deles que disse essa frase. Eu perguntei assim: mas odeias pessoas? Explica-me, fala-me um bocadinho sobre isso. Sim, odeio as pessoas que fazem isto, isto, isto. Ok. Então aquilo que tu estás a dizer é que não gostas que as pessoas façam isto, ou eventualmente não gostas que as pessoas tenham este tipo de Uhum. padrão. Mas tu odeias mesmo pessoas? Nós estamos aqui num grupo. Como é que tu podes dizer Yeah. que odeias pessoas? Como é que tu tens uma rede social e dizes que odeias pessoas? É Uhum. possível que simplesmente não te identifiques com este tipo de comportamento, Exatamente. Exatamente. não é? E muitas vezes nós agarramos a estas expressões e vivemos na era da, da, da informação em excesso, não é? Temos muita informação por todos os lados, inclusive existem estudos sobre isso, que o nosso próprio cérebro não a consegue assimilar na sua totalidade, e vivemos numa era em que acabamos por muitas vezes agarrar-nos a determinadas frases que são ditas de outras pessoas e nem vamos pela questão das frases feitas e passamos a Uhum. acreditar, inclusive, que aquilo se encaixa em mim. E porque, na verdade, não tivemos ainda a Uhum. coragem de entrar dentro do autoconhecimento. A Concordas? coragem de ser quem somos. Sim, sim. A Porque coragem de ser depois quem somos. acaba. Exatamente. E às vezes, eu não sei se tu alguma vez sentiste isso, mas antes de eu desbloquear aqui muitas coisas e tu próprio também acompanhaste um pouco do meu processo neste sentido, antes de eu desbloquear certas coisas, eu sempre sentia que tipo que eu era como se eu quisesse falar, como se eu quisesse ser que eu sou, mas havia tipo algo que me bloqueava, sabes? Parecia que eu estava dentro de uma caixinha e quando eu queria tipo voar, parecia que eu não conseguia tirar a tampa da caixa e conseguir voar. E às Puxava-te para vezes, baixo. exatamente, alguma coisa me puxava para baixo. E às vezes é muito essa questão. É mais fácil tu adotares os padrões que estão à tua volta, as crenças que estão à tua volta, do que tu abris a tua boca e dizes: olha, eu tenho uma opinião diferente, olha, eu tenho valores diferentes, porque isso também vai implicar muitas vezes tu saís de determinados ambientes onde tu estás e isso custa. Hum. Porque neste processo, né, de construir uma autoconfiança, muitas vezes tu dás-te conta que aquilo que até que está a afetar é a caixa onde tu estás inserida e muitas vezes é o ambiente onde tu estás inserido. Isso custa, há um preço a pagar, não é fácil, não é? É um Há processo, um preço a pagar. mas yeah, yeah, há um preço a pagar, mas que vale a pena, não é? Senão não estaríamos Que aqui. vale, sim, que vale muito, muito a pena. Vale muito, muito a pena. E eu passei também por esse processo, ah, eventualmente, e falando aqui sobre. Passei também por um processo muito semelhante ao teu, mas é muito curioso, porque e o ter tido a oportunidade de acompanhar o teu próprio processo, há 1 ano e meio atrás, tu nunca dirias que estarias aqui, não é? Que nunca dirias que estarias aqui Exatamente. em direto a falar para, sabe-se lá quantas pessoas, a partilhar aquela que é a tua história e, acima de tudo, aquela que é uma grande mensagem de coragem, não é? É uma grande Uhum. mensagem de coragem e de aceitação. Yeah. Olha, agora tocaste num ponto que é crucial também para a autoconfiança, que é a questão da aceitação. E quando nós Mesmo. aceitamos, lá está. E aceitação não é resignação. Não é eu dizer, não, eu sou como sou e também nunca vou mudar. Não, mas é questão de aceitação. Eu agora até vou citar aqui uma amiga minha que tá para preparar uma coisa muito especial e que eu estava ontem a ler umas coisas dela e ela estava a falar muito sobre esta questão que todos nós temos um lado de sombra e um lado de luz. E quando nós trabalhamos a Uhum. questão da aceitação, nós temos que aceitar que temos estes dois lados, que temos as nossas forças e que temos as nossas fraquezas, temos as nossas fragilidades, os nossos pontos fortes e está tudo bem com isso. E a questão da aceitação, quando nós entramos muito aqui no querer ser mais confiante, eu tenho que aceitar que eu própria também tenho os meus limites, que eu própria tenho as minhas limitações. E dizer que eu tenho limitações não faz de mim fraca, porque quem não tem, não é?
há pessoas que fazem coisas que eu não vou fazer e eu faço coisas que outras pessoas não vão fazer. Tal e Quanto qual. mais rapidamente eu aceitar que eu tenho as minhas limitações, mais rapidamente eu vou aceitar quem eu sou e eu vou construir a minha autoconfiança a partir daí. Porque se eu estiver sempre a crescer uma coisa que não faz parte de mim, que se calhar não faz parte dos meus valores e se calhar nem está, não queria usar a palavra destinado, mas que não está tipo, destinado para ser eu a fazer, está destinado para ser outra pessoa a fazer, mais Uhum. rapidamente eu vou estar a exigir coisas de mim que não são para eu fazer. Porque às vezes a autoconfiança também é destruída por causa disso, porque eu estou constantemente a cobrar-me de coisas que não é suposto eu fazer. Porque eu não reconheço, calma, Exatamente. o meu caminho não é por aí. O meu caminho não é este. Eu também tenho as minhas limitações. E está tudo bem com isso. Eu aceitar que tenho Porque essas as limitações. aceitaste. Exatamente, aceitar. Por exemplo, eu tenho que aceitar que eu não sou boa em matemática. Vou estar a matar a minha cabeça? A querer ser boa em matemática para quê? Tenho essa Aliás, limitação e está tudo bem. nós não precisamos ser bons em tudo, não é? Ponto número um. E nós, Exatamente. claramente, nunca vamos ser bons em tudo. Uhum. Exatamente. E temos que aceitar isso. Até porque nós quando aceitamos que não podemos ser Uhum. bons em tudo e que não vamos claramente ser bons em tudo, também nos permite ficar muito mais despertos para determinadas coisas em que somos bons e podermos melhorar essas habilidades. Sim, olha, ainda estás a falar, eu ainda hoje estava com uma cliente e estava a falar exatamente isso, que nós muitas vezes focamos nos nossos pontos fracos, nas nossas fraquezas Uhum. e naquilo que nós podemos até não saber fazer e colocamos muito foco nisso. Não, vamos focar nisto, isto. Não, pega nos teus pontos fortes e, e ver em si isso ainda mais. Trabalhe ainda mais nos seus pontos fortes. Se o meu ponto forte é a comunicação, porque é que eu não pego nisso e não vou aprimorar ainda mais? Investir ainda mais no meu ponto forte e estou ali a bater Mesmo. cabeça com, se calhar, com algo que se calhar é pá, não vai sair, por muito que eu me esforce, não vai sair porque não é meu, não me é natural. Mas vale eu pegar naquilo que me é natural e utilizar isso a meu favor. E porque até uma das coisas também que trabalha aqui a autoconfiança é eu identificar aquilo que eu sou bom a fazer e investir nisso. Ok? E não ficar a perder tempo com coisas que eu não sou bom a fazer, não vale a pena estar aqui a matar a minha cabeça para ser uma grande cozinheira, quando aquilo que eu faço bem era da psicologia e desenvolvimento pessoal. Para quê? Que eu vou estar aqui a matar a minha Exatamente. cabeça e ser uma coisa que eu não tem como. Então, mais Até vale faz ficar identificar frustrada, não é? exatamente, traz frustração, traz comparação. Tipo, para quê? Identifica os teus pontos fortes, identifica aquilo que tu fazes bem e trabalha nisso. Deixa de ficar tão focado nas tuas fracos e tudo mais e trabalha e traz mais o que tu fazes bem à evidência. E isso sim, também parte para trabalhar muito aqui a questão da autoconfiança. Ah, Sim, até porque, olha, e partilhar aqui contigo aquela que é a minha visão e aquilo que eu defendo. Eu defendo que a confiança, ela tem que estar acima de tudo, assente aqui em cima daquela que é uma tríade, não é? Tu podes claramente ter uma confiança disfarçada, mas a confiança, para estar bem solidificada, ela tem que partir aqui também e tem que estar correlacionada com aquela que é a autoestima e o amor próprio. Portanto, tem que existir aqui uma totalmente. sinergia, não é? Entre estas três forças. E claramente, e não fazendo aqui uma generalização, mas eventualmente até para que quem está do outro lado possa fazer algum tipo de reflexão também, e esse também é o objetivo. Existem algumas pessoas que encaram a confiança de uma forma. Eu talvez não dissesse falsa, mas vou utilizar esta palavra para dizer uma confiança com uma armadura, ou seja, uma confiança que de certa forma foi construída em cima de uma base de autoestima e de amor próprio que está em carência. Concordas com isto? Explica melhor, desculpa. Sim, imagina, tu tens alguém que tem uma confiança que está assente numa autoestima e numa temática de amor próprio em que está com lacuna, ou seja, Uhum, alguém que a sua própria autoestima, à primeira, vou-te dar um exemplo concreto. Eu sou uma pessoa altamente confiante e, no entanto, se alguém me dá um uhum, feedback, portanto, pensando num caso abstrato, alguém me dá um feedback, ok, eu assumo como se aquilo estivesse a ferir a minha identidade. Ou seja, ok. a minha autoestima fica ferida. E não o assumo como, bem, Uhum. então eu preciso eventualmente de aprimorar esta habilidade. Uhum, uhum, ok, faz sentido. Faz sentido. Mas estavas a dizer que às vezes as pessoas veem isso como se a autoconfiança fosse uma armadura, tu estavas a dizer, basicamente. Como se. Sim, como se vivessem protegidas atrás de uma confiança mais falsa.
percebes? Uma confiança que, de certa Ok, forma, sim. é muito mais abalável. Uhum, sim. Assim, uma coisa eu concordo e tenho que concordar que é isto acaba por estar interligado. Eu acho Uhum. que tipo, eu ter uma autoconfiança, dizer que tenho uma autoconfiança saudável e não ter uma autoestima saudável é como se eu tivesse andasse com uma perna. A certa forma, Tal e qual. a certo momento tu vais desequilibrar. Não é? Exatamente pelo que tu estás a dizer. Sou muito intitulo, porque dizer que és autoconfiante e ao mesmo tempo não conseguires aceitar feedbacks positivos para conseguires melhorar e deixares-te avalar por causa disso, acaba de ser um bocadinho dúbio, não? Uhum. Dá que Porque até pensar, não porque é? uma forma sim, dá que pensar, até porque uma das coisas que nós até falámos foi aqui a questão do mindset de o que é o mindset de autoconfiança, né? E eu Exatamente. associo muito o mindset de autoconfiança ao mindset de crescimento. O que é o mindset de crescimento? É que quando eu consigo aceitar feedbacks, né, daquilo que eu fiz, dos meus resultados ou dos meus comportamentos e assimilar como uma aprendizagem e não como alguma coisa que vem para me deixar derrotada. Até porque, E quando eu estou vamos voltar aqui à disponível para questão. aprender, não é? Sim, e tem que estar disponível para aprender. Agora, se eu sou uma pessoa tão fechada, do género, tipo, ninguém pode discordar daquilo que eu digo, ninguém me pode chamar a atenção, ninguém me pode dar assim uma crítica que eu fico logo abalado, será que tens mesmo autoconfiança? O que é que significa autoconfiança para ti? Então, não é? Exatamente. E aqui é quando eu intitulo a autoconfiança disfarçada, não é? Portanto, a autoconfiança que, de certa forma, está aqui por trás de uma grande armadura. Eu sou uma pessoa altamente Uhum, confiante em frente às outras pessoas, mas depois, cada vez que existe um feedback menos positivo, algo que eu precisava de melhorar em termos de habilidade, depois é mais difícil aceitar esse feedback e acabo por deixar que ele entre exclusivamente naquela que é a minha identidade. E aí já vai mexer diretamente com a uhum. minha autoestima. Mas de certa forma, não achas que revela um bocadinho de falta de autoconhecimento? Porque se eu deixo Totalmente. com feedback, né, entro na minha identidade. Se alguém agora me vier dizer, tipo, vier dar aqui uma crítica, gente, sou a favor de Sim. críticas, critiquem à vontade. Mas se eu deixar que aquilo me faça duvidar de quem eu sou, é porque se calhar eu ainda não me conheço o suficiente para confiar em mim, confiar na minha, né, na minha identidade, confiar nas minhas Uhum. características, confiar né, naquilo que eu vejo em mim. Então aí também é uma autoconfiança um pouco dúbia. Um pouco dúbia, sim. E repara que nós até começámos por falar sobre a confiança estar aqui, não é? E termos toda aquela base, todos aqueles alicerces que acabam por Uhum, fazer com que a confiança fique muito mais solidificada. E tocaste exatamente. nessa, e voltaste a tocar nessa questão do autoconhecimento que acaba por ser crucial. Ao nível do autoconhecimento, nós temos aqui também outra temática que é a questão da própria gestão emocional, não é? Portanto, a partir do momento em que eu me conheço, em que eu sei efetivamente quem é que eu sou, em que eu consigo entender com clareza qual é a minha identidade, também consigo ganhar aqui uma outra clareza relativamente àquela que é a minha gestão emocional. Aham. Até porque é outro tema que eu amo, a questão da inteligência emocional, da gestão das emoções, porque a verdade é que quando tu te começas a conhecer, tu começas a perceber porque tu te sentes o que tu te sentes. E, por exemplo, a dificuldade em gerir uma raiva, Hum. quando tu começas a perceber porque é que tu sentes raiva, quais são os valores que estão a ser feridos quando aquela raiva vem ao de cima, tu começas a ganhar armas e começas aqui a ganhar ferramentas para gerir, porque tu já percebes de onde é que ela vem. Agora, O se que tu é que nem está a ser posto consegues em causa, reconhecer não é? aquilo que... Exatamente. Agora, se tu nem consegues reconhecer aquilo que tu sentes e porquê que tu te sentes como tu te sentes, vai ser muito difícil tu conseguir gerir, tu conseguires regular essa emoção. É a mesma coisa, uma emoção que está muito relacionada também com a questão da autoconfiança. É o medo, O não medo, é? sim. Que é aquela O medo de emoção errar, básica. Exatamente. o medo de O não ser medo de errar. aceite, não é? Aham, o medo de não agradar as pessoas, o medo do que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão dizer. Então, esta emoção aqui está muito, eu vejo muito relacionada com a autoconfiança, porque se eu não souber gerir aquele medo, perceber porque é que eu estou a sentir medo e gerir aquele medo Hum. de forma que ele não me impeça de entrar em ação, eu duvidar das minhas capacidades.
isso vai começar a afetar a minha confiança e a minha autoestima. Porque se eu recuar sempre com medo a aparecer, se eu não conseguir regular aquela emoção e perceber que é normal eu sentir medo, mas com medo não tem como dominar, que eu posso jogar com ele e até utilizá-lo a meu favor, isso vai afetar a forma como eu me vejo, vai afetar a forma como eu me sinto diante das situações, vai afetar a forma como eu enxergo as minhas Mesmo. próprias capacidades. Então aqui acaba por estar tudo interligado. E quando existe no meu autoconhecimento, eu começo a perceber, ok, eu sinto medo porquê? Porque se calhar eu tenho muita necessidade de agradar as outras pessoas. Porque se calhar eu não estou a viver uma vida de acordo com os meus valores e sim de acordo com os valores dos outros. Que se o outro disser, olha, faz, tu vais e fazes. Se o outro disser não Vai faz, para a tu não esquerda. fazes. Porquê? Yeah, porque tu tens medo de desagradar aquela pessoa. E isso Uhum. acaba por matar a tua autoconfiança também. Na Porque, totalidade, não porque é a é? mesma coisa. Na totalidade. Tu não confias em alguém que não tem capacidade de tomar decisões. Tu não vais ter com essa pessoa. Então, se eu sou uma pessoa que não tem capacidade de tomar decisões pela minha própria vida, eu vou ter sempre aquela ansiedade de perguntar ao outro: olha, eu faço o quê? Achas que eu devo ir? Achas que eu devo fazer? E a tua confiança E vai acabas só por estar sempre diminuindo. assim. Exatamente, acaba por ser ali um loop, não é? Uma Acaba por bola ser de um neve ciclo. quase, não é? Exatamente, exatamente, exatamente. Então aqui é preciso muito ganhar consciência disso também. Uhum. Deixei de te ouvir aqui um bocadinho. Disseste, Estás-me a e ouvir aqui é agora? preciso ganhar, agora sim, disseste, e é preciso Consciência. ganhar consciência, Consciência sim, disso. Ou seja, porquê que eu me sinto como me sinto? Porquê que o medo se calhar ainda me domina? Ou a ansiedade, não é? Também, que é aqui a emoção do século XXI, não é? Que é uma mesmo. emoção completamente normal e eu vejo as pessoas muito anti-ansiedade. Nós precisamos de ansiedade, porque a ansiedade é uma emoção muito necessária na nossa vida. Mas aqui a questão é como é que eu tenho gerido esta ansiedade? Esta ansiedade tem Claro. dominado a minha autoconfiança ou é eu que eu tenho dominado? Ok? E aqui esta questão de entrar em contato, perceber, ok, eu sinto-me ansiosa diante desta situação, porquê? Porque é que eu fico, porque é que eu começo a sentir aqui o meu coração a palpitar, as minhas pernas a tremer, a querer recuar diante desta situação? Esta ansiedade vem de onde? Vem do quê? Como é que eu a posso gerir de melhor forma? Porque e depois isto acaba por estar tudo interligado, não é? Esta questão da gestão emocional e da autoconfiança, porque a verdade é que imagina que eu tenho chamam-me para fazer um projeto, chamam-me para fazer uma apresentação, chamam-me para fazer uma entrevista de trabalho, eu deixo ali que as emoções me dominem, eu tenho medo, ou sinto ansiedade diante daquilo porque não me sinto muito confiante para aquela Aí a situação. confiança quebra, não é? Exatamente, se eu deixo de ir e se eu deixo de enfrentar aquela situação por causa das emoções que me está a causar, a minha autoconfiança só vai diminuir ainda mais e acaba por reforçar o sentimento de que tu não és capaz de fazer isso. A tua confiança continua a descer e continua a descer, a descer, a descer. Vai E ter da que haver um próxima dia vez em que que tu vais. retires, vai continuar a descer ainda mais. Vai continuar a descer, exatamente. Então é preciso aqui muito eu perceber, ok, estas emoções todas que eu sinto que me impedem de entrar em ação, porque eu vejo a confiança aqui muito relacionada com a questão do comportamento, de fazer. Tu às vezes podes Uhum. nem te sentir confiante, mas fazeres. E à medida que tu Tal e começas a qual. fazer, mesmo sem te sentir muito confiante, e tu começas a perceber, ok, eu vou gerir esta ansiedade, eu vou gerir este medo, eu vou gerir esta emoção que está aqui a aparecer e vou agir apesar dela, a tua confiança começa a aumentar. Mas tu E primeiro vou precisas adquirir de a fazer habilidade, não sem é? confiar. Exatamente. E tu começas a perceber, afinal eu sou capaz de fazer as coisas. Afinal eu tenho competências, afinal eu tenho capacidades. E depois já começas a fazer o processo contrário, que é aquilo que nós falámos muito no início. Quando tu começas já não consegues parar, porque tu começas a acreditar em ti. Claro. Porque Sabes fazer a distinção. é quase como e antigamente havia, quando nós éramos pequenos, havia aqueles videojogos em que acumulávamos moedas, não é? É como se às tantas Aham. tu começasses a acumular moedas relativamente à questão do próprio domínio das emoções e, entretanto, como vais utilizando a repetição com relação a determinadas tarefas, vais adquirindo depois também e vais acabando por ganhar muito mais confiança naquele processo. Tu, Portanto, aqui a gestão tocaste num, emocional, tocaste num ponto que é muito isso. E a questão da autoconfiança, da autoestima e tudo mais, é entender que não é uma coisa que tu vais encher de um momento para o outro. Uma cliente minha utilizou esta expressão. Porque houve alguns clientes que eu fiquei sem ver quase um mês, porque tive de férias, entretanto, e não sei o quê, e parece que a vida deles mudou um monte de coisas. E ela disse-me assim: olha, Petra, e foi uma coisa pequena, isto que eu fiz foi mais uma pedra no meu pote da autoconfiança. Ou seja, a hum, autoconfiança, tu pegas e tu enches e tu ficas super confiante de um momento para o outro. Não. Tu vais adquirindo, vais celebrando, vais fazendo uma coisinha de cada vez e o teu pote vai ficando mais cheio, vai ficando mais cheio.
Não quer dizer que vá transbordar, mesmo. mas tu olhas para aquilo e tu consegues, ok, afinal eu tenho competências, olha só o que eu já fiz, olha o que eu já consegui fazer. Mas houve um momento lá atrás em que a pessoa teve que fazer sem acreditar que era capaz de fazer. E aqui entra a Exatamente. importância, às vezes, de nós termos também pessoas à nossa volta que acreditam em O nós. ambiente, não E é? ambientes, yeah, e ambientes à nossa volta que acreditam em nós mesmo quando nós não acreditamos, não é? Olha, eu, por falar em acreditar, eu acredito muito naquela frase do diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és, no sentido em que Exato. claramente o ambiente importa, e importa muito. Uhum. E importa muito o Muito. ambiente. O ambiente acaba por fazer com que muitas vezes nós, inclusive, acreditemos em algo que desacreditávamos até ali. E vamos Sim. adquirindo a tal confiança como tu falavas. Eu tinha aqui uma coisa para te perguntar, numa questão de troca de ideias, que é, Hum. e tu pegaste, aliás, até tenho duas e vamos começar pela primeira, que é, tu acreditas que a confiança é possível trabalhá-la e de um momento para o outro dizer, não, eu já sou muito confiante, agora vou deixar de investir na minha confiança e vou deixar de investir naquilo que é o meu autoconhecimento. Não, nunca. É como o autoconhecimento. Tu começas, ele nunca acaba. Até porque tu tens sempre alguma coisa que tu precisas de Mesmo. trabalhar. E uma coisa que eu acredito muito é que o nosso calcanhar daquilo vai ser sempre o nosso calcanhar daqueles. Nós simplesmente adquirimos ferramentas e estratégias para não deixar que o nosso calcanhar daqueles nos domine. Se eu tenho uma determinada, às vezes se eu tenho um determinado padrão, se eu tenho um determinado ponto fraco, por assim dizer, se eu tenho uma determinada tendência para me comparar, assim, há coisas que vão ficar connosco, que são as nossas raízes, mas eu aprendo a que aquilo não me domine. Eu Aprendemos nós a identifico dominar, não é? exatamente, e eu domino. Mas não quer dizer que aquilo deixe de estar lá. Se um dia eu relaxar, já aprendi tudo, já desenvolvi tudo o que tinha para desenvolver, aquele padrão vai voltar. E começa a falar mais alto. Exatamente. Não é? E todos nós sempre temos alguma coisa para melhorar, temos sempre alguma coisa para aprimorar. O caminho não para, não é? Se parasse a vida nem tinha piada. Eu chego ali aos 40 anos, já está. Olha, já está, vou aqui relaxar. Não tem Sim. como. Não, eu agora já sou altamente confiante, agora já não preciso Sim, fazer sim, não mais, preciso fazer mais nada. nada. Exatamente. É. E tenho aqui uma segunda coisa para lançar aqui para cima da mesa e para te questionar. Ahm, Ainda relativamente à temática da confiança. Tu acreditas que é possível alguém tornar-se confiante a nível profissional, mas não ser nada confiante a nível pessoal? Este é sim o caso mais flagrante. Sim. Eu acho que sim. Sim, não quer dizer que, no geral, essa pergunta é complicada. É É, possível, mas é é uma pergunta que as possível. E pessoas até porque questionam bastante. sim, sim, sim. Mas é possível até porque tu vês pessoas com muitas boas competências a nível profissional, mas depois a nível de relacionamento interpessoal, tipo, esquece, não é? E tu vês aí, agora até vou Uhum. buscar, né, os vermelhos, não é? No disco. Às vezes são Tal grandes e qual. líderes, ótimos líderes, mas às vezes, mas se não tiverem ali aquela cautela para serem também um bocadinho, agora estou a falar aqui numa linguagem, e desculpem, agora ninguém deve estar a saber o que eu estou a dizer, mas pronto, são pessoas que têm um registro, que são grandes líderes, são grandes empresários, grandes profissionais e tudo Tem a ver com mais, os perfis, não é? De pessoas. exato, tem a ver com os perfis comportamentais, mas depois ali pode estar a falhar alguma coisa nas questões de relacionamento interpessoal. Essa pessoa até pode se sentir muito confiante. E depois até tocas aqui no outro ponto, pessoas que só querem ficar muito no registro profissional, que não querem até investir muito na questão das relações, porque é o ambiente, é a minha praia. Eu aqui domino, Claro. eu aqui sinto-me bem. Mas se eu for Eu aqui sinto-me para mais aquele setor, confiante. eu aqui sinto-me mais confiante, não é? Porque vê as competências que tem, conhece as competências que tem bons resultados naquilo que faz, mas depois quando Exatamente. vai para outra área, não sabe muito bem como estabelecer uma conversa, ter muita empatia, ter ali resultados a nível dos relacionamentos interpessoais, então tipo ali eu não quero ir. É possível, sim. Eventualmente também existe um desequilíbrio, não é? Existe, Nós existe, ao existe. fazermos Eu aqui não uma estou a dizer, análise, sim, uhum, sim, totalmente. Não estou a dizer que é o ideal, não é? Mas que acontece, acontece. Claro. mesmo. Aí eu Uhum. partilho, eu partilho da tua opinião. E é uma pergunta que existe muita gente a fazer. Portanto, se eventualmente se pode tornar mais confiante numa área
do que noutra. Também tem a ver com o próprio investimento que tu fazes mais numa área do que noutra, não é? Portanto, também tem a ver com Uhum. a tua capacidade de distribuir mais a tua energia entre uma área e a outra. E aqui voltamos exatamente sempre à mesma base, autoconhecimento. Sim, e até tocaste agora noutro ponto que eu me lembrei. Não tocaste, mas essa palavra veio na cabeça, que é a questão dos valores, não é? Uhum. Tu podes ter muita questão do valor de família, do valor da amizade, e serem os teus valores principais, os teus valores mais de relacionamento interpessoal, e o teu trabalho, epá, se calhar nem está no teu top 8. É importante, epá, mas pronto, não é o mais importante na minha vida. Então é óbvio que tu não vais investir tanto nessa área. Ah, uma área importante, claro, a gente precisa de pagar as contas, não precisamos trabalhar. Mas se calhar não é aquela área, investir Mesmo. tanto como tu investes na tua área pessoal. Então aí sim, se calhar eu sinto mais confiante em relacionamentos interpessoais. Deixa-me ver se ainda te ouvimos. Estamos todos. Ainda nos ouves, Petra? Estás por aí? A Petra já volta a entrar. Eu podia dizer que seria da tempestade, mas hoje já não há tempestade. Pelo menos aqui. A Petra entretanto, já voltará a entrar. E quem está desse lado, vocês estão a falar de que zona do país? Vocês estão a falar de que zona de Portugal? Ou do estrangeiro, eventualmente? Está a ver aqui malta que eventualmente está fora do país. Entretanto, até recuperarmos aqui a Petra. Temos aqui autenticamente a dizer sim, continua tu, André. A Petra, entretanto, já há de voltar. Estivemos a falar até ao momento, estivemos a falar aqui sobre três, três grandes temáticas. Temos aqui alguém de São João da Madeira, perto do Porto, de Luanda, Odivelas. Boa. Sintra. Portanto, temos aqui muita gente que está por todos os cantos de Portugal. Dizia-vos que de Almada também. Fantástico. Portanto, vamos de norte a sul, claramente. E vamos além fronteiras. Temos aqui o Nuno de Luanda. Dizia-vos eu que eu e a Petra estivemos a falar até o momento de emoções, de hábitos e de confiança. E de que forma é que nós conseguimos que a confiança fique mais fortalecida? De que forma é que a nossa confiança pode ficar mais fortalecida e, em cima de tudo, estar assente naquela que é a base do autoconhecimento. Ou seja, o autoconhecimento vai permitir-nos, e é sempre a senha que nos permite chegarmos a uma fase de maior confiança. Entretanto, vamos esperar mais 1 ou 2 minutos para ver se a Petra entra, se junta a nós, se eventualmente conseguiu restabelecer a sua internet. Falar-vos também sobre a questão e fazendo aqui um recap sobre a questão emocional, ou seja, que está internamente ligada com aquilo que é o meu autoconhecimento. A partir do momento em que eu tenho plena consciência de quem eu sou, isso vai permitir-me também ter um maior distanciamento relativamente àquela que é a própria gestão das minhas emoções, ou seja, vai permitir com que eu consiga, cada vez que as diferentes emoções surgem naquilo que é o meu dia-a-dia, vai permitir que eu tenha uma capacidade maior de distanciamento e vai permitir também que eu consiga fazer uma maior leitura relativamente àquilo que possa ser o meu comportamento. E principalmente se tivermos sempre como base aquela que é a atitude mais confiante. Entretanto, nós para finalizarmos esta live, íamos passar-vos, a quem está desse lado, íamos passar-vos aqueles que são os 3 hábitos que nos ajudam a fortalecer a nossa confiança. E em termos de hábitos, e para quem gosta de saber efetivamente, bem, o que é que eu preciso de fazer para me tornar alguém mais confiante? O que é que eu preciso fazer para conseguir que a confiança desperte em mim na hora H? E eu aqui até sugeria que tu pegasses num caderno, que pegasses numa caneta, para que pudesses apontar
aqueles que são os três hábitos. Então, eles são muito simples e o primeiro hábito passa claramente por tu teres o hábito de ouvir-te, sentir-te e conhecer-te acima de tudo. E aqui vamos partir sempre novamente da base, que é o autoconhecimento. E com isto eu quero dizer o quê? Com isto eu quero dizer-te que é importante nós pararmos para nos ouvirmos, é importante nós pararmos para nos sentirmos e é importante nós termos um tempo para nos podermos conhecer. É importante nós... E há muita gente que tem vidas muito agitadas, eventualmente se tens filhos, eventualmente se és casada ou casado, eventualmente se tens mais do que um emprego, pode se tornar logisticamente complexo, mas aqui a ideia é tu conseguires, pelo menos durante... Começa devagar, começa com pouco tempo, mas tira um tempo para conseguires ter alguns momentos para ti, para teres a capacidade de te ouvir, teres a capacidade de te conheceres e teres a capacidade de sentires aquilo que se passa aqui dentro. E alinhado aqui a este hábito, eu inclusive até sugiro mesmo que se tu és alguém de escrever, ou até mesmo se não fores alguém que goste particularmente de escrever, hoje em dia existem aqui muitas formas de nós podermos escrever, mesmo não seja com papel e caneta, mas experimenta fazer uma lista ao final do dia de todas aquelas que foram as emoções que passaram por ti no dia, de todas aquelas que foram as tuas vozes internas, tudo aquilo que se passou pela tua mente ao longo do teu dia. E este é um hábito que tu vais conseguir perceber muito rapidamente que ele vai te dar frutos. Vais perceber muito rapidamente que os frutos que vais escolher serão frutos grandiosos e que te vão permitir também cimentar muito mais aquela que é a tua confiança. Portanto, a tua confiança e trabalhares também aquilo que é o teu autoconhecimento. E já te dei então um hábito. O segundo hábito que eu gostava de te deixar é tu estares constantemente às portas daquela que é a tua mente. Já temos aqui a Petra, entretanto, tu estares às portas da tua mente e tu saberes exatamente o que é que tu gostas, quem é que tu és. Portanto, conseguires ter a capacidade de discernir quem Oi, é que... desculpem, tive Alô? que mudar de sítio. A internet aqui Não há nestas problema. bandas não está bom. Já, Não há já vi que estás a problema. falar sobre hábitos, podes continuar que eu já te apanho. Exatamente. Estava eu aqui a partilhar com quem nos está a ver os três hábitos para conseguirmos cimentar e para que possam impulsionar também aquela que é a nossa confiança. E olha, partilhei até o momento e entrar no segundo, já te dou a palavra, mas Uhum. partilhei o primeiro hábito sobre o tirarmos tempo para nós. E até sugiro que, mesmo Ok. pouco que seja, há pessoas que têm vidas muito agitadas e têm logísticas algo mais complexas, mas tirar, nem que seja 5 minutos para nos podermos conhecer, ouvir e sentirmos exatamente aquilo que o nosso corpo diz. E este foi o Uhum. primeiro hábito que eu partilhei. Queres partilhar o segundo? Sim, olha, e vou só reforçar esse hábito que tu disseste, que lá está, que passa pela importância de nós também passarmos tempo sozinhos, sem ruído externo, não é? E isso é crucial. Hum, e lá está, né? Como já falámos aqui, que é uma coisa que eu comecei a praticar e que impactou diretamente a minha Muito. autoestima. Ok, muito mesmo. Outro hábito que me ajudou a aumentar até aumentar a autoconfiança e que não sei se bate até com aquilo que querias dizer, mas uma coisa que me ajudou muito foi aprender a dizer não. Aprender a dizer não àquilo que não vai de acordo com os meus valores, aprender a dizer não àquilo que não vai de acordo com aquilo que eu realmente quero, e isto só foi possível através do processo de autoconhecimento. Não é de eu perceber, Uhum. ok, o que é que realmente é importante para mim, o que é que eu realmente quero, e às pessoas que pensam, mas dizer não é um hábito, sim, tal como dizer sim a tudo também é. É um hábito, exatamente. Não é? E às vezes esta questão de nós dizemos sim a tudo vai muito desta questão de nós queremos agradar os outros e quando eu começo a perceber, ok, eu para construir uma boa autoconfiança em que eu confio em mim, que eu confio nas próprias decisões que eu tomo, eu vou ter que começar a dizer não a algumas coisas e olhar sempre para os meus valores quando vou optar entre uma coisa e a outra. Se for dizer sim, ou vou dizer que não. Olho para os meus valores e vejo o que é realmente importante para mim. Isso para mim Eu, é crucial eu também. sim, alinhado com isso que tu dizes, e eu concordo a 300%. Também eu acredito muito que um dos hábitos que nos ajuda a impulsionar a confiança é fazermos mais vezes aquilo que gostamos. Portanto, termos Esse é um mais hábito. vezes em consideração aquilo que nós gostamos de fazer.
e não nos deixarmos ir somente na direção na direção que os outros escolhem para nós. Eventualmente nós até conseguimos Uhum. deixar aqui 4 hábitos. Qual é que para ti seria o terceiro? Para mim, um dos que também mais mudou a forma como eu me vejo foi colocar-me em ambientes intencionalmente que me vão estimular a ser mais confiante. Colocar-me em Uhum. ambientes positivos e procurar esses ambientes. Porquê que isto é um hábito? Porque nós muitas vezes estamos muito habituados a ir para ambientes onde as pessoas vão também naquela vibe de reclamar constantemente, naquela vibe de estamos sempre para baixo. E quando eu comecei a perceber, ok, eu quero trabalhar a minha autoconfiança, eu quero trabalhar a minha autoestima, eu tive que ir à procura de ambientes onde eu pudesse trabalhar isso. Até mesmo de Sim. pessoas que são mais confiantes do que eu e me pudessem ajudar a ser mais confiante. Ambientes de pessoas que acreditam em mim. E não quando eu digo, eu não sou capaz de fazer isto, realmente eu também acho que tu não és capaz. Não, eu comecei a fugir desses ambientes e intencionalmente procurar ambientes que me potencializassem, inclusive o ambiente que nós temos, não é? Que nós tivemos em comum há 1 ano e meio, esse foi um dos ambientes que eu escolhi intencionalmente colocar-me com aquela determinada pessoa para poder aprender com ela, ou seja, foi o ambiente que eu escolhi. E isto até bate no Uhum. outro ponto que às vezes as pessoas dizem, mas Petra, eu não tenho ambientes desses, os meus amigos não são assim e tudo mais, são todos numa vibe mais down. Procura. Sai da Procura na caixa. internet, tipo, sai da caixa, tipo, procura um bocadinho, procura uma mentoria, procura um grupo, procura um curso, procura alguém para te ajudar, procura um mentor, Uhum. procura. Intencionalmente coloca-te em ambientes em que vão estimular a tua autoconfiança e de pessoas que acreditam em ti, que vão te fazer coisas que tu ainda nem acreditas que és capaz. Mas com a ajuda daquela pessoa tu vais começar a fazer e isso vai estimular a tua autoconfiança. Sim, eu aqui diria, não deixa de ser engraçado, porque nós acabamos por tocar aqui nos mesmos pontos. Não é por acaso, porque são os pontos essenciais, mas eu diria até mesmo isso, é o sair fora da caixa, e conseguir ser algo seletiva ou seletivo Uhum, naquelas que são naquela que é a escolha das pessoas que tens em teu redor, porque te vão impulsionar com alguma clareza aquilo que tu precisas, não é? A pessoa que tu precisas de te uhum, tornar. E é como tu dizias, se eu tenho consciência, isto já é um grande princípio, porque se eu tenho consciência de que o grupo de pessoas que está à minha volta é um grupo de pessoas que me puxam mais para baixo, que se eventualmente eu sinto dificuldade em dizer que não, se o meu grupo de pessoas, se o meu ambiente é muito idêntico a mim, então eu já ganhei a consciência. Então agora é muito mais fácil eu dar o passo de procurar alguém que me consiga impulsionar, uhum. não Sim, é? totalmente. E às vezes tu só precisas ali da pessoa certa, no momento certo, para descolar, não é? Apesar de Uhum. nós sermos os pilotos do nosso avião, nós precisamos de copilotos importantes. Precisamos de pessoas no nosso cockpit que nos vão ajudar ali a alavancar certas coisas, não é? Isso eu acredito piamente. Aliás, eu até defendo que sozinhos podemos ir, mas acompanhados não só vamos mais rápidos, como também vamos muito mais protegidos e chegamos lá com muito mais segurança. Exatamente, exatamente. Portanto, o poder de estarmos juntos. Olha, Aham. a nossa live está praticamente no final. Tu, como Posso só dizer mais mudaste de um hábito, lugar, desculpa. claro, se ele está aí a palpitar, manda. Há algo que se fala muito e que às vezes é visto até um pouco, a questão das afirmações positivas, que eu vejo muito aqui com a questão do discurso interno que nós temos connosco. Porque a verdade é que a nossa autoconfiança também está muito direta com a forma como nós. Eu não sei se tu falaste isso quando eu tive off, mas pronto, estava aqui e Diz. eu tinha que falar. Que é a questão do discurso interno, como é que eu falo comigo? Como é que eu Uhum. estou habituada a falar comigo? Se eu estou habituada a falar de uma forma mais autocrítica ou de uma forma mais compreensiva, de uma forma mais autocompassiva. Então acho que isto é algo que nós também podemos praticar bastante. E às vezes confundir as afirmações positivas, vou pesquisar ali umas frases na internet de afirmações positivas e vou repetir isto todos os dias e vai resultar. Não é isso. Mas Uhum. é tu veres aquilo que mais se enquadra em ti, qual é que é a tua maior necessidade, como é que costuma ser o teu discurso contigo e a forma como costumas falar contigo, a readaptar esse discurso para a forma como tu queres começar a falar contigo e agir de forma congruente com isso. Então acho que aqui são um hábito, mas esta questão do discurso interno é algo que nós precisamos também estar muito atentos e começar a reformular e a reestruturar, E porque se é está também aqui para a gentil nossa... contigo própria, não é? Sim, exatamente, E exatamente, se é que é gentil da crucial. mesma forma que é gentil para com os outros. Portanto, da mesma forma como. E eu Uhum, ontem falava isso, precisamente na mega aula que dei, falava sobre isso, sobre a questão de. Nós temos esta facilidade de congratularmos muito aquilo que os outros estão a fazer, e eventualmente nós uhum, até estamos a fazer algo idêntico.
em termos de qualidade ou até melhor, mas temos muita dificuldade em aceitar e temos muita dificuldade em assumirmos para nós e de nos congratularmos, não é? Uhum, uhum. Isso também vai muito depois das tais inseguranças que nós temos, do género. Ah, se Mesmo. o outro fizer, parabéns para ele, mas se eu fizer, não é mais do que a minha obrigação. Como assim? Uhum. Como assim? E começar a Não, ter esse não fiz discurso, mais não, do que a minha obrigação, exatamente. exatamente, mas não fizeste sim. E é importante começar a reconhecer isso. No início não é fácil, lá está, é um processo, mas começar a parar para reconhecer esses, o tal celebrar, desculpa, é outro lado, e celebrar as pequenas conquistas, celebrar os pequenos passos, também é muito importante para nós irmos conseguindo ter este discurso de que, ok, eu estou indo no bom caminho, eu estou a fazer, está a correr bem, também é muito importante. E agora, quem está do outro lado está a perguntar assim: André, Petra, então e como é que eu celebro? Tenho que comprar uma garrafa de vinho? É isso? Não? Como é que eu celebro? Também, gente, também. Também é Também, muito também bom. pode ser, também pode ser. Mas às vezes, opá, só o simples facto de tu parares. E dou-te exemplo desta cliente hoje que deu um passo assim pequeno e ela parou e disse: Petra, eu coloquei mais uma pedra no meu potinho de autoconfiança. Só o Hum, facto de ela ter dito esta frase, ela já celebrou. Porque era uma coisa que há tempos atrás ela não reconhecia, que é de género, isto não é nada. Mas só o facto de tu parares e tu reconheceres: olha só o que eu fiz hoje, tu já estás a celebrar. sim. Olha só onde é que eu já cheguei hoje, não é? Portanto, já Exatamente, estás a reconhecer o teu esforço, estás a reconhecer exatamente, o teu investimento, não é? exatamente, exatamente. Que bom, E não que precisa de ser bom. grandes coisas, às vezes é mesmo nas coisas simples que nós vemos essas mudanças e é nas coisas simples, nos pequenos passos, que nós podemos começar realmente a construir uma relação melhor connosco próprios, uma relação realmente de confiança. Pensa como é que tu constróis uma relação de confiança com Hum. outra pessoa. É nos pequenos detalhes. Então é assim que nós também temos que começar a construir essa relação connosco. É exatamente nos pequenos detalhes, como tu Uhum, dizes, não é? Portanto, no sermos, e sermos inclusive afetuosos, da mesma forma como somos com os outros, sermos connosco uhum, próprios. Portanto, uhum, estarmos conscientes daquilo que é o nosso verdadeiro eu acima de tudo, gostarmos, isto parece quase tão clichê, não é? Mas se fosse verdadeiramente clichê, toda a gente o sabia fazer. Uh, exatamente. mas, mas sermos acima de tudo generosos e gostarmos acima de tudo de nós. Eu até costumo Uhum. dizer que é muito difícil quando alguém diz que ama outra pessoa, é muito difícil tu saberes amar alguém se tu não sabes amar, não te sabes amar a ti Amar por próprio, se tu ti. não sabes, não é? Exatamente. É muito difícil, portanto, esta distinção do que é o amor pode ser uma distinção um bocadinho lata, até, não é? Uhum, E uhum. é importante ser cimentada desta forma. E nós Dessa ficámos aqui até forma. amanhã a falar Ah, sobre também. confiança. Exatamente. Olha, ia-te perguntar há bocadinho, e tu que trocaste de lugar, se tens algum livro que gostasses de recomendar? Eu sou apaixonado por livros, portanto, Ai, meu Deus. as, Olha, as eu vou bibliografias. recomendar, sim. Eu só para teres noção, por acaso eu tive que meter livros debaixo do telemóvel para conseguir fazer a live. E o livro, por acaso, que quero recomendar está aqui embaixo, mas eu não vou tirar, porque senão, gente, isto não vai dar certo. Fala Mas só eu sobre ele. vou recomendar os livros que estão agora na minha vibe de autoconfiança, que é muita autocompaixão, ok? O livro Uhum. chama-se mesmo Autocompaixão. E vou recomendar também o da Brené Brown, ok? De A Coragem de Ser Imperfeito. Eu tenho Porque algures muitas aqui vezes esse nós. livro, Tens? Então portanto, mostra, porque eu deixei no quadro com esta correria toda. É esse mesmo. Porque às vezes nós pensamos que a confiança é uma capa dura, tipo, eu consigo, eu posso, eu mando, desfaço e tal. Quando uhum, a autoconfiança também está diretamente relacionada com a nossa capacidade de sermos vulneráveis. com vulnerabilidade. Reconhecer as nossas, exatamente, reconhecer as nossas limitações, reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer o nosso lado de sombra. Então, e se calhar se passar um tempo atrás, nós vamos sempre nos mudando, né? Se calhar se passar um tempo atrás, eu recomendaria Felizmente. aqui, eu recomendaria aqui livros sobre mindset e mentalidade e tudo mais, mas vejo que é cada vez mais importante nós entrarmos em contato com a nossa vulnerabilidade para nós conseguirmos ser pessoas realmente confiantes. Sabes que eu acho que a vulnerabilidade foi daquelas temáticas que mais me tocou, mais me impactou no último ano. E é muito interessante conseguirmos ver aquilo que a vulnerabilidade consegue fazer em nós. É verdadeiramente transformador. Eu acho que não existe outra palavra que se consiga aplicar aqui. Acho que até é difícil colocar em palavras, mas a vulnerabilidade é verdadeiramente transformadora.
Sim, mesmo. sim. E quando nós entendemos o poder que ela tem na nossa vida, lá está. Aquilo que nós muitas vezes andávamos a fugir é aquilo que nós vamos começar a andar a caçar. Mesmo, mesmo. E a Brené Brown é É ótima. espetacular. Olha, Sim. eu estou a ler neste momento. Eu não sou homem de ler um livro só. Eu sou apaixonado por livros e perdi-me completamente. Aliás, eu fui 3 ou 4 vezes este ano à Feira do Livro, mas estou a ler um que se chama Conhecer, Amar e Curar a sua Criança Interior. Uau, é de quem? Este livro é da Stephanie Stoll. Eu, entretanto, depois posso partilhar contigo e convosco. Uhum. E ele é muito, muito bom. Ele fala aqui sobre a nossa criança interior, faz aqui uma distinção entre duas crianças, portanto, entre a criança sol e a criança sombra, e vale muito a Olha, pena. super interessante. Vale muito, muito a pena. Portanto, ele é muito, está muito bem escrito. É um livro que tem alguns exercícios práticos também pelo meio, portanto, é uma leitura que eu recomendo. E que, inclusive, traz muitas respostas a algumas perguntas que muitos de nós vamos fazendo ao longo da vida. Eu também acredito que, um bocadinho à semelhança daquilo que estávamos a falar há pouco, eu acredito que existem determinadas temáticas que, para serem. Isto é uma crença que eu tenho profunda. Algumas temáticas, para serem totalmente desbloqueadas, devem ser feitas com acompanhamento. É uma crença minha e é algo que eu sempre defendi, defendo Uhum. presentemente e defenderei até ao fim dos meus dias. Portanto, existem aqui determinadas temáticas em que talvez não seja possível nós descodificarmos na sua totalidade sem uma ajuda, portanto, sem alguém a levar-nos até lá e a mostrar-nos efetivamente o caminho. E este livro, eu acho que faz muito bem essa ponte. Eu acho que ele chega ali a um ponto em que precisamos de chegar um bocadinho mais fundo e Aham. conseguimos, inclusive, a perceber a importância de termos alguém a ajudar-nos a desbravar este caminho. Sim, concordo plenamente contigo, porque lá está, se todos nós conseguíssemos desbravar determinadas coisas sem a ajuda de alguém, nós estaríamos aqui nós, enquanto psicólogos, enquanto coaches, a ajudar as pessoas aqui a Mesmo. desenvolver relativamente a sua autoconfiança e às vezes só o facto de teres alguém à tua frente para tu poderes tirar as coisas da tua cabeça e ter um outro parecer, uma outra visão, uma outra perspectiva, às vezes é o que tu precisas para desbloquear determinadas coisas na tua vida. Então, sim, que é possível sem ajuda? É possível, claro que é possível, também senão nós não estaríamos aqui a fazer esta live e a procurar Claro, ajudar estas pessoas. Mas, como tu bem disseste, com outra pessoa vamos mais rápido e vamos mais longe. bem mais longe. Bem mais longe. Olha, Bem, André, repete só o diz. nome que não apanharam aqui. Chama-se Conhecer, Amar e Curar a Sua Criança Interior. Já vos mostro o Ok. nome, mais de perto. Uhum. Uhum. Ok. Entretanto, eu já vou escrever aqui no chat, mas é de uma Ou se Stephanie. calhar depois tiras uma foto e metes no Tiro. stories. Eu vou lá tirar print para comprar. Só mais um, né? Para a Eu coleção. vou, eu vou fazer, eu faço isso já a seguir à live. Sim. Fiquem descansadas e descansados que eu faço. Aliás, até vou fazer vou tirar print aos dois, ao da Boa, Brené Brown e a perfeito. este, Yes. e vou deixar para todos. Sim. Petra, isto não é Olha, uma despedida, não é? Mas, sim, claro que aliás, isto não é uma despedida. é um até já, e foi da Sim. mesma forma que nós nos despedimos a última vez. Portanto, foi um até já. Eu acredito também que será novamente um até já, porque é sempre muito agradável falar contigo. E é sempre muito, muito bom porque, como eu te disse, tu és uma pessoa muito, muito autêntica e és muito, muito generosa. Portanto, dentro da tua agenda preenchida, graças ao teu trabalho e graças à profissional que és, é uma honra poderes estar aqui e teres partilhado aquilo que é o teu conhecimento. Eu também gosto tanto de conversar contigo e não sei se sabes, mas a nossa primeira live da motivação está no meu top 10 até hoje. Uau! Está mesmo. E, pai, eu amo conversar contigo, gosto mesmo muito de conversar contigo e acho que tu sabes disso. E tenho uma estima enorme pelo teu trabalho. E não é de Obrigado. certeza um adeus, até porque tu estás na minha lista de pessoas para convidar para lives, a minha agenda é que anda uma loucura, mas estás na minha lista, André, estás escrito lá nas minhas notas. E com certeza nós vamos nos cruzar muito mais vezes. E obrigada pela tua confiança e pelo Obrigado. convite e por este pedacinho. E foi muito bom. E continuava aqui até, como tu disseste, até amanhã de manhã. Mas haverão mais lives, com certeza. E Haveria aqui com temas pano muito para interessantes. mangas. Sim. Exatamente.
Obrigada Obrigado. mesmo. E Obrigado. obrigada a vocês, obrigada a todos que estão aqui a assistir esta quarta-feira à noite, que ainda estamos a meio da semana e vocês estão aqui. E muito, muito obrigada. Às dez e E meia da alguma noite. coisa mesmo, e alguma coisa estamos à disposição para vos ajudar aqui a desbravar e a serem pessoas mais autoconfiantes, porque todos merecemos isso. Qualquer coisa Completamente. estamos aqui. Então, Obrigado a bem, todos. obrigada. Um Obrigado, beijinho e boa Petra, e noite. obrigado a todos que Tchau, estão desse tchau. lado. E até breve. Até à próxima aula, Obrigada. até ao próximo Naturalmente. Obrigado e até breve. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.